O Pronaf, por exemplo. Tá? Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos de governo, destinou 2 milhões de reais para o Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar. O Lula destinou, até o presente momento, 16 bilhões de reais. 8 vezes mais do que Fernando Henrique Cardoso. E isso faz muita diferença para o pequeno agricultor, que está lá no assentamento, está lá na cooperativa, que está lá junto com a sua família na roça, faz muita diferença. O governo Lula criou o ProUni, Programa Nacional Universidade para Todos. São mais de 800 mil jovens, filhos de operários que jamais teriam condições de frequentar uma faculdade, uma universidade, e que hoje estudam, custeados totalmente, integralmente pelo programa ProUni do governo Lula. Luz para Todos, gente, tirou 13 milhões de brasileiros, literalmente, da escuridão. Porque eram milhões de brasileiros que viviam sem energia elétrica. Tentemos imaginar que nós que vivemos na cidade hoje, na área urbana, o que seria nós voltarmos ao tempo em que se usava lamparina de querosene. Eu, quando era garoto, nós usamos um pouco em casa a lamparina de querosene. Você botava os cadernos para estudar à noite em cima da mesa, depois de dormir com a lamparina de querosene dentro do quarto, no dia seguinte você acordava com o nariz preto. Parecia pico-manco no nariz. Quer dizer, gente, não tem comparação essas pessoas que conquistaram a energia elétrica e que agora podem ter uma bomba lá no poço para irrigar a sua horta, a sua plantação, podem ter televisão, podem ter geladeira, podem ter micro-ondas, porque o governo Lula também tirou o IPI da chamada linha branca, dos eletrodomésticos, do material de construção, das motocicletas e dos automóveis. Então, grande maioria dos brasileiros hoje tem automóvel, tem todos os eletrodomésticos em casa, bens de uso durável. Isso faz a diferença. Mas ontem eu estive numa manifestação no Teatro do Tuca. O Teatro do Tuca tem uma simbologia muito grande para nós todos. É onde os estudantes, inclusive aqui o nosso Alexandre Manu, que perdeu a vida lá em frente do Teatro do Tuca, com a repressão militar, acuando os estudantes, os professores. Né? E ontem nós tivemos uma grande plenária no Teatro do Tuca, com intelectuais, artistas e juristas do Brasil em apoio à companheira Dilma. Foi uma manifestação extraordinária. E ali eu tive a exata dimensão do que está em jogo hoje no Brasil. Porque um dos juristas presentes lá, não me recordo exatamente, eram tantos, exatamente qual deles, disse o seguinte: ele falou, vocês querem comparar a biografia. Vamos comparar a biografia. Porque a Dilma, no final da década de 60, início dos anos 70, era uma jovem de uma família abastada, de uma família que tinha terras, de uma família que tinha um poder aquisitivo elevado. E a Dilma estudava na PUC. A Dilma não precisava estar se envolvendo com luta armada, com a defesa da democracia, da liberdade e do povo brasileiro. Mas ela se entregou totalmente a essa luta. Foi presa, ficou 3 anos presa, foi torturada para defender o povo brasileiro, as liberdades e a democracia do Brasil. A autonomia desse país perante o império dos Estados Unidos. Ele falou, quem é que tem biografia mais bonita do que a Dilma nesse cenário que nós estamos vendo agora com disputas eleitorais? Sabe? Além disso, lembrar aqui que a Dilma esteve desde o primeiro dia do governo Lula, desde o primeiro dia do primeiro mandato do governo Lula. Muitas das políticas que foram implantadas no Brasil teve a parceria, né, e a construção junto com o Lula. Foi parceira em todos os momentos. É a única pessoa credenciada hoje para dar sequência a esse governo. Mas além disso, aqueles companheiros que utilizaram a palavra ontem falaram mais. Foram mais além. Eles falaram que está em jogo hoje não é apenas o projeto neoliberal contra o projeto democrático e popular do governo Lula. O que está em jogo hoje
é a vida e o futuro de toda a nação brasileira, de todo o povo deste país. Não é pouca coisa o que já foi conquistado no governo Lula. Nós sabemos que 8 anos são insuficientes para a gente promover a grande revolução que esse país precisa depois de 500 anos de governo das elites. 8 anos é muito pouco. Com toda a genialidade do companheiro Lula, não poderia ter feito um milagre de suprir todas as mazelas desse país. Mas avançamos e avançamos muito. Lembrar aqui que, além de todas as conquistas do campo econômico, que elevou 31 milhões de brasileiros à condição de cidadão de fato desse país, pessoas que podem comprar, pessoas que podem comer, pessoas que podem se vestir, pessoas que podem calçar, pessoas que agora estão conquistando o direito da moradia. Sabe? Além de tudo isso, foi o Lula que começou com as conferências nacionais, municipais, estaduais e nacionais. Conferência para políticas para a mulher, conferências para políticas para os idosos, conferência para políticas para a juventude, conferência para gerar políticas da igualdade racial neste país. E agora estamos lutando para a igualdade religiosa. Que todas as religiões tenham a liberdade de se pronunciar, de defender o seu credo. Sabe? É este governo que pautou esta discussão em nosso país. Então, companheiros, hoje nós temos Secretaria Especial de Políticas para a Mulher, Secretaria Especial de Políticas para a Juventude, Secretaria Especial de Políticas em defesa da igualdade racial, da negritude desse país, dos afrodescendentes. E vamos ter Secretaria Nacional de Políticas para os portadores de necessidades especiais. É a humanização da política. É a política como um instrumento de promoção humana, de promoção da igualdade em todos os níveis, em todos os planos. Não é pouca coisa. Nós não podemos pegar tudo isso agora e jogarmos na lata do lixo. Como se nada disso fosse importante. O povo brasileiro não pode fazer isso. O França disse aqui, acho que foi o França, que falou dos 80% de aprovação do governo Lula. Onde estão esses 80% de brasileiros? Sabe? Se não pelas ruas, nesse momento, sabe? Ou pelos grotões desse país. Então nós aqui, e eu quero fazer um apontamento, nessa mesa e aí, no plenário, são pessoas de associações de moradores, pessoas dos mais diversos credos religiosos, mas todos são cristãos, todos acreditam em Deus, um único Deus, porque depois nós, homens, fizemos as igrejas, nos dividimos em igrejas diferenciadas. Mas aqueles que professam uma religiosidade, aqueles que estão à frente dos sindicatos e das centrais sindicais, aqueles que estão à frente das associações de moradores, da associação dos aposentados, que nos acolhe nesse dia, nessa manhã aqui, todos lidamos todos os dias com trabalhadores e trabalhadoras, nas igrejas, nos sindicatos, nas associações. Então, nós todos os dias estamos em contato com as pessoas. É fazer das nossas associações, das nossas igrejas, dos nossos sindicatos, das nossas organizações sociais, sabe? Daqui até o dia da eleição, um local para discussão política daquilo que o povo conquistou e que não pode perder, não pode jogar fora, daquilo que o Brasil construiu enquanto riqueza desta nação e que não pode ser rifada, como foram os 30% das ações da Petrobras em 98, lá na Bolsa de Valores de Nova York, pelo seu Fernando Henrique Cardoso. Não, o patrimônio é do povo brasileiro. Este governo é para o povo brasileiro. Veio do povo. E como foi importante a reconquista da democracia nesse país. Valeu a pena ter lutado.
Valeu a pena os 3 anos que a Dilma ficou presa. Valeu a pena o sacrifício da vida de Alexandre Vanucci para a gente ter o que tem hoje. Para a gente ter o que tem hoje. Companheiros. Sabe, ontem, naquele encontro no Tuga, a companheira Londrina fez um discurso muito interessante, né? Em se tratando de números, de percentuais. Ela fez um discurso voltado para as mulheres, para as estudantes, para as professoras. Ela falou: eu quero chamar a atenção especialmente das mulheres, porque nós mulheres somos 52% da população desse país e somos 52% do eleitorado desse país. Ela falou: e onde estão? E quem são os outros 48% da população? São aqueles que nós parimos. Nós, as mulheres, parimos. Então, olha, veja isso. Veja o alcance disso. Nós temos, de fato, ir para a rua agora, começar a conversar com todo mundo. Quem fez campanha comigo, eu quero agradecer a todos, né, que nos ajudaram nesse primeiro turno, nas eleições do mar. Quem fez campanha comigo, às vezes nem gravava. O Abildo enrosca muito. O Abildo vai trazer, ele está numa banca, ele fica meia hora conversando com o dono da banca. Entra numa loja, já se perde 20 minutos lá, conversando com cada balconista, com cada trabalhador e trabalhador. Mas é assim mesmo. O nosso povo é muito carente, sabe? De atenção, de informação. Então vamos para a rua, mas vamos sem pressa. Vamos para dar atenção para as pessoas, para desmistificar os boatos, as calúnias, a difamação que estão colocando sobre a nossa candidata, né? Os nossos candidatos, tem o vice Michel Temer também, enfim, é o conjunto todo. Então, vamos para convencê-los, vamos para desmistificar essa bobagem toda que os nossos adversários, por falta de propostas, estão tentando fazer agora, porque para eles os fins justificam os meios. Não é a mesma coisa para nós, que temos ética, que trabalhamos por princípios morais de convencimento, dentro da razão, dentro da verdade. E por isso, companheira, eu tenho certeza que nós vamos ganhar a presidência da República, porque esses 80% do povo brasileiro que apoiam o Lula não querem perder aquilo que já conquistaram e querem continuar avançando e mudando com Dilma presidente 13 dia 31. Vamos conquistar os votos.